Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma live. Eu peço até desculpas pelo atraso devido a essa questão, tá? Tô dando uma mexida aqui no meu computador. Nós vamos começar a nossa live agora sobre alimentos nesse tempo de pandemia. Estou aqui dando uma mexida, fazendo uns pequenos ajustes. Tá? Será que tem muita gente interessada? Ô Thaís, muito obrigado, boa noite. Vamos lá, impulsionando os vídeos, eu estou vendo aqui. Já temos dois. Porque o tema hoje é um tema interessante. Tem gente que ainda está um pouco preocupada com essa questão de alimentos, né? E tem muita gente que essa questão de pensão, eu tô vendo que tem muita gente que está reclamando. Aí tô vendo na minha transmissão simultânea aqui. Valdiene, muito boa noite, seja bem-vinda nesta live sobre alimentos. Estou olhando aqui, estou vendo aqui. Pessoal, agradeço a presença de vocês mais uma vez nessa live, nesse momento aqui em casa. Que nesse tempo de pandemia muita gente está tendo que não tem outra possibilidade a não ser ficar em casa, né? Mas vamos seguindo. Olha, tô dando uma subida aqui, beleza. Deixa eu ver esse meu computador, porque aqui tá travando um pouquinho pelo meu computador, mas pelo celular, pelo que eu tô vendo, tá funcionando normal, né? Deixa eu abrir aqui o meu script. Olha só, Tamires, faz tempo que eu não te vejo, hein? Tá assistindo? Que bom! Seja bem-vinda, que bom tá vendo você hoje aqui, né? Hoje a garganta tá um pouquinho ruim, mas vamos seguindo, tá? O nosso assunto hoje dessa nossa live está sendo relacionado ao tema alimentos, né? O pessoal se confundem muito nessa situação sobre alimentos, sobre pensão. Tem muitos mitos e verdades. Muitos mitos e verdades que a gente tem que colocar. Primeiro, onde que está previsto a obrigação de pagar os alimentos? Essa obrigação, ela está prevista, pessoal, no Código Civil. A princípio, num artigo chamado 1694. O que esse artigo diz? Podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua situação social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Aí tem um parágrafo primeiro, que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. E também, os alimentos são apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. O que significa esse artigo agora nesse momento? Que existe a obrigatoriedade dos alimentos, porque existem alimentos que são devidos em virtude da dissolução do casamento, ou seja, do divórcio, que hoje não existe mais separação. Quem separou ainda pode converter em divórcio, mas hoje já não existe mais isso, hoje é só divórcio, né?
ou seja, quando encerra-se o casamento, quando há o que a gente chama de dissolução da sociedade conjugal, tá? Olha, vocês vão me falando se tá bom o áudio, tá bom? Para saber como que tá a situação. E tem também os outros que são devidos do grau de parentesco. O primeiro que é devido do grau de parentesco, independente da pessoa estar casada ou não, é o do vínculo de parentesco de filho ou filha. E ainda, quando que se torna devido os alimentos, nesse caso, para o filho? A partir do momento que o pai da criança vai no cartório e registra como filho. Ponto. Provou o grau de parentesco, o vínculo de parentesco é pai, ou, no caso, nasceu, está com o pai, né, está sobre a posse da criança, está com o pai, né, porque às vezes pode acontecer de nascer, porque a gente fala do pai, mas tem casos que a guarda está com o pai e não com a mãe. Lembre-se, não é só devido alimentos ao pai, não. Se a criança estiver na guarda do pai, o pai tem o direito de pedir alimentos à mãe, em virtude do vínculo de parentesco. Porque hoje já não é comum, já não é uma premissa a guarda do menor ficar com a mãe. Os alimentos, quem pode pedir é aquele que estiver sobre a posse da criança. Por que eu estou falando posse? Porque hoje, em regra, a guarda, em tese, seria compartilhada. Unilateral é só no caso do pai ou da mãe está oferecendo algum risco se ficar a guarda compartilhada. É muito difícil, tá? Tem que ter um risco, algo evidente, comprovado dessa ameaça. Aí, ou seja, agora vamos pensar numa seguinte situação, que ainda estou nessa fase de conceito. A mãe está grávida, vai para o hospital e tem um filho. Nasceu a criança. O pai não aparece. Pessoal, isso é comum, principalmente em lugares de uma baixa renda. Existem essas questões. Embora isso eu acredito que na maioria dos casos eu pego de baixa renda, mas isso não tem uma divisão de classe social. Eu peguei muita gente que a mãe vai para o hospital, normalmente no hospital público, ela tem a criança, o pai nem aparece, some porque ele não quer assumir a paternidade, porque sempre teve aquela história: esse filho não é meu, esse filho não é meu. O que fazer? Dá para pedir alimentos para essa pessoa? Inicialmente não. Primeiro, se ele se recusa ao registro, voluntariamente, depois, se ele quiser, vai lá no cartório e se declara. Dá para fazer isso também. Mas se não ocorrer isso, você tem que entrar primeiro com uma ação de investigação de paternidade, onde ele vai fazer o exame de DNA e, comprovando no DNA que ele é o pai, que é o mais provável que tem hoje, né, o exame mais preciso, a partir do reconhecimento do DNA, que já no processo, não adianta você fazer particular lá e pronto, não. Tem que estar formalizado. Aí começa devido os alimentos, certo? Aí agora entra uma coisa, nós estamos falando de grau de parentesco. Vem sempre uma pergunta que eu vou abrir aqui, que muitos vêm aqui falar, certo? Tem o do grau de parentesco, que é o da filiação. Tem o do casamento, que é para o cônjuge, né? Para o cônjuge que não esteja em condições, né, ou de trabalhar ou de se manter sozinho durante um tempo, que aí se fixa um alimento. Por exemplo, tem pessoas que quando se divorciam já estão numa certa idade, não têm condições ou às vezes dificuldade para entrar no mercado de trabalho, então o juiz pode fixar, a pedido da parte, para aquela que não tem condições, um valor de pensão, que ele não é de eterno, é durante um determinado período que se entende que ela vai se recuperar ou conseguir alguma atividade ou renda ou aposentadoria, para ela conseguir se manter sozinha.
certo? Agora vem uma questão que todo mundo fala, todo mundo critica, todo mundo acha, é aquela chamada direito popular, cai na boca do povo igual rádio peão. Alimentos a avós. Quando que é devido? Põe uma coisa na cabeça, pessoal. Alimentos de avós não se pede enquanto o pai está vivo. A pensão dos avós, ela é diferente da pensão do pai ou da mãe, que são os ascendentes diretos. Os alimentos do pai ou da mãe em relação ao filho, ele é obrigatório compulsório, ou seja, ele é obrigado a pagar e ponto, certo? A obrigação dos avós, ela segue como complemento. Ela não vai ter o mesmo valor que a pensão, que os alimentos pagos seria no caso dos pais. Quando os avós são responsáveis pelos alimentos. Tudo isso vai de linha de sucessão. Por exemplo, vamos lá. Eu chego, o pai da criança, são 3 situações. Ou ele tem incapacidade, eu digo assim, uma incapacidade mental que impede ele de exercer qualquer tipo de atividade, ou seja, uma pessoa absolutamente incapaz. Então ela não tem como gerar renda, porque ela é absolutamente incapaz, com uma deficiência mental, certo? Ou alguma doença que incapacite ele absolutamente, que não precisa ser mental, certo? Como, por exemplo, ele fica tetraplégico num acidente, e no caso de óbito. Mas aí, vamos supor, enquadre-se numa dessas 3 situações que ele é impedido de pagar a obrigação alimentar, certo? Que é a incapacidade absoluta, morte ou deficiência mental que incapacite absolutamente. A obrigação, como eu disse, é suplementar. Qual dos avós que paga? Tem que ver quem na linha de sucessão, certo? Primeiro a mãe, ela só pode pedir se restar comprovado, porque não é fácil pedir para os avós, se restar comprovado que os ascendentes do menor e do sobrevivente, né, do pai sobrevivente, não tenham condições de auxiliar. Como assim? Vamos supor, faleceu o pai ou a mãe. Vamos exemplificar o pai, que é o que mais ocorre. Tá. Vamos olhar os pais, os avós paternos, certo? Os avós paternos, eles têm condições? Não. Estão recebendo um LOAS ou então já são falecidos. Avós maternos, ok? Estão na mesma condição? Ou seja, estão vivos? Estão próximos dessa pessoa, tem condições de auxiliar essa pessoa, tem que comprovar que essas pessoas não têm condição para você pedir pensão. No caso específico, eu consegui, porque é o seguinte, o pai entrou contra a avó materna, porque os avós paternos são falecidos, e dos ascendentes, que é os avós maternos, né? O avô paterno falecido. Então só sobrou a avó materna. Aí entrou contra a avó materna. Agora eu falo assim, e vocês aí pensar, e se tem o caso, vamos supor, tanto avós maternos quanto avós paternos faleceram, contra quem esta criança pode pedir alimentos? Certo? Existe a possibilidade, se ainda tiver inventário aberto, contra o espólio, ou seja, os herdeiros, né, dentro do inventário, o inventário pagar, entendeu?
Adriana, tá um chiado? Deixa eu abaixar um pouco o volume. Espera aí. Chiado acabou? Dá algum chiado? O áudio tá bom, pessoal? Vai falando aí, tá? Seguinte. Morreu avós paternos, avós maternos. A quem cai essa obrigação? Os irmãos dessa criança. Adriano, antes de mais nada, boa noite, Adriano. Boa noite, Cleiton. Obrigado por estarem presentes assistindo essa live. Então, avós maternos falecidos, o que resulta? A obrigação pode ir para os irmãos. Você pode ir contra qualquer um dos irmãos. Entendeu? Ou ainda tem um complemento, pode ir contra os tios. Se a pessoa falecida tem irmãos. Os irmãos, os tios irmãos do pai ou da mãe, tá? É nessa ordem. Primeiro vai para os tios. Se os tios nenhum, aí vai para os irmãos, tá? Corrigindo. Então, avós, depois os tios e depois os irmãos, ok? Agora a questão é como fixar o valor de alimentos? Como que ele é fixado? Pessoal, existe aquele conceito que eu falo, possibilidade, necessidade. Não é um valor, é o valor que possibilidade ajudar o menor, atenda algumas das necessidades do menor sem comprometer o orçamento de quem está pagando. Quanto que é esse valor? 15, 20, 30, 35%? A lei fala alguma coisa? Não. Por isso que muitos juízes verificam a possibilidade. Esse pessoal de falar 30% de rendimentos. É 30%, doutor? Não é 30%. Isso aí é um misticismo que existe. Antigamente se falava muito nos 30%. Hoje os juízes analisam a questão de acordo com a necessidade. Eu tenho um caso aqui que o juiz deu uma sentença mandando pagar 15%. Entendeu? Porque se olha, que ele vai olhar, eles estão analisando a questão do quanto que ele recebe, quais são os descontos, a família, se ele já tem uma outra família constituída, tá? Se ele já tem uma outra família, se essa outra família já tem filhos, aí, tá? Mas ele tá morando com a mulher lá, o cara vem falar para você assim, olha, eu tô com uma outra família, tô sustentando os filhos que a minha atual esposa tem do outro casamento. Problema dele. Por quê? Esses filhos são dele? Não. Se ele casou com a mulher e hoje tem enteados, a esposa atual dele que peça aos pais alimentos. Então, ele não tem obrigação nenhuma, isso não influencia no cálculo do valor para verificar necessidade e possibilidade no cálculo do valor da pensão, se o juiz for levar em consideração. Ele teve um filho com a atual esposa, certo? E a esposa anterior pediu pensão de relacionar esse filho menor do primeiro casamento. A maioria dos tribunais entendem o seguinte: você fez outro filho, problema seu. Porque se você sabia que tinha um filho do relacionamento anterior, se você teve outro, então é porque você tem condição de manter os dois. Então, muitas vezes, você pode entrar pela culatra se você usar esse tipo de argumento, o pai, né, para poder diminuir pensão. Então, fazer filho para querer diminuir pensão não dá muito certo não. Então tem que tomar cuidado, certo? Agora nós vemos numa questão muito importante que é dessa pandemia. O que é essa
questão importante da pandemia. Eu estou vendo muita gente usando pandemia para não querer pagar a dívida alimentar ou reduzir a dívida alimentar, ou então querer de forma informal, de maneira informal, bocal, como dizia um cantor, que é o Zeca Pagodinho, suspender o pagamento. Por causa da Covid-19. Olha, é o seguinte, existe no Código Civil um instituto chamado Instituto da Força Maior. Quando surge uma causa extraordinária, né, que é uma causa que ninguém espera, superveniente, ou seja, posterior à fixação dos alimentos, e que causa uma situação prejudicial a ambas as partes, né? A pandemia é um motivo de força maior, o caso que está ocorrendo da Covid-19, do coronavírus? Sim, é. É aplicável na questão dos alimentos para aquele que está pedindo, ou melhor, aquele que tem a obrigação de pagar, deixar de pagar ou reduzir? Não, não é. Por quê? A única obrigação que não se enquadra numa dívida que pode se alegar força maior, uma das poucas, né? Porque tem outros casos também que não se aplica a força maior nesse caso da pandemia, mas especificamente nos alimentos não é aplicável. Por que não é aplicável? O próprio nome diz, alimentos. Se você não pode ficar sem comer, seu filho também não vai ficar. Quer dizer que com a Covid-19 a criança não vai comer. Quer dizer que com a Covid-19 ela vai ficar, ela não pode usar uma roupa melhor, ela vai ficar sem comer, ela vai ficar sem um medicamento que ela necessite, que às vezes não tem disponível no SUS. Não é bem assim não, gente. Tem que pagar em dia a pensão. Ah, mas não estou trabalhando. Vai catar latinha. Eu não quero nem saber. Tem que pagar a pensão, sim. Quer dizer, eu vou suspender a pensão. Então a criança vai viver de luzes? Vai ficar suspensa também o estômago da criança? Claro que não. Então por isso não é aplicável Covid-19, suspensão, pandemia, estado de calamidade pública, contrato de trabalho da pessoa que tem a obrigação de pagar, suspensa, não é justificativa. Entendeu? Contrato de trabalho suspenso devido a MP 936. Quanto que a pessoa tem que pagar? Normalmente há um percentual fixado sobre os rendimentos líquidos, correto? Só parando um pouquinho. Boa noite, Patrícia. Obrigado por estar assistindo também essa nossa live aqui sobre alimentos. Fico feliz por esse pessoal estar prestigiando esse momento. Muito mesmo. Como eu estava falando, nós estamos nessa questão de pandemia e às vezes a pessoa que tem a obrigação de trabalhar, ou ela está com um contrato de trabalho suspenso, ou foi demitida, ou está recebendo seguro-desemprego. Vamos fazer por partes. Quem está recebendo benefício? A pessoa que tem um contrato de trabalho suspenso, certo? A pessoa que está com um contrato de trabalho suspenso, ou seja, as atividades são 100% suspensas. A empresa suspendeu o contrato de trabalho. O que acontece nesse caso? Qual o valor que a pessoa tem que pagar de pensão com o contrato de trabalho suspenso? O RH não vai descontar, né, e colocar na conta que está designada para depósito dos alimentos. Como que faz? A pessoa que tem a obrigação de pagar a pensão, ela tem que depositar,
porque o contrato não foi rescindido, então ele continua com o vínculo empregatício. O último valor que foi descontado e depositado na conta do menor anterior à suspensão. Vamos lá, vamos exemplificar. A pessoa recebe R$2.000 e ficou fixado 30% dos rendimentos. 30% dos rendimentos líquidos, a pessoa recebe líquido R$2.000. 30% de R$2.000 vai dar R$600. O contrato de trabalho da pessoa foi suspenso. Quanto que ela tem que depositar? O último antes de suspender o contrato de trabalho, quanto que foi depositado na conta? R$600 é R$600, certo? Que vai depositar e pronto. Não é o valor em caso de trabalhando sem vínculo ou desempregado. É o último valor que fora descontado da folha de pagamento de quem tem a obrigação de pagar. Vamos exemplificar o pai. O pai paga 600, o último desconto, o pai teve o contrato de trabalho suspenso, o último desconto de folha foi 600, é 600 que vai. Ó o Irã e o Johnny, obrigado. Quanto mais, melhor. Então, é isso. Agora, vou falar para você, a pessoa teve o contrato de trabalho suspenso. Ela vai receber o benefício emergencial do governo federal. Certo? A pessoa, o menor, ele tem direito a um percentual, já que o contrato está suspenso, o valor é o último que foi descontado da folha de pagamento da pessoa. Ela tem o direito de incidir os alimentos sobre o benefício emergencial. O benefício emergencial incide alimentos, tem que descontar 30% sobre o benefício emergencial ou o percentual que foi fixado em sentença no caso de vínculo empregatício. Muita gente está nessa dúvida, veio perguntar para mim, por incrível que pareça. Vou fazer um pequeno questionamento a quem está assistindo. Vocês acham que a pensão, os alimentos, o percentual incide sobre o benefício emergencial? Vamos lá, Irã, vamos lá, Dona Ângela, Patrícia, Cleiton. Eu quero ver aqui o pessoal respondendo. Quero ver aqui nos comentários o que é que vocês acham. É uma situação delicada. Sobre o benefício, e ainda vou falar sobre o auxílio emergencial, incide pensão? O que é que vocês acham? É interessante, né? Ó, o Johnny já está falando que já está falando que incide a pensão sobre o benefício emergencial. O Cleiton está dizendo sim. Ó, já temos 2 sims aqui. Vamos lá, Patrícia, vamos lá, o pessoal. Patrícia também diz sim. Ó, vou falar o seguinte pro pessoal. Não incide alimentos sobre o valor do benefício e do auxílio emergencial. Não incide. Por quê? É como eu falei agora. Ele já tem que pagar de alimentos o último valor que foi descontado em folha de pagamento porque estava suspenso o contrato de trabalho. Benefício emergencial não é renda. Certo? Ele não é renda, não é fruto do trabalho da pessoa. Ele é um benefício emergencial do governo em estado de calamidade pública. E consta na própria MP e na portaria 10.486, que eu fiz uma live anterior, que já colocou que o valor da pensão não incide no cálculo. Então, se não incide no cálculo, não incide o percentual de alimentos sobre benefício emergencial e sobre auxílio emergencial, porque não é renda, não é fruto do trabalho. Tanto que você vê que quando fala rendimentos é o quê? Fruto do trabalho.
certo? Por isso que não incide no benefício emergencial e não incide no auxílio emergencial os alimentos. Não incide, porque não é fruto do trabalho. Tanto que é por isso, entendeu? Que não incide. Ele não trabalhou para receber aquele rendimento. Ó, a risadinha do Irã. Ele não é fruto do trabalho. É um benefício fornecido pelo governo. Ah, mas a aposentadoria é um benefício. Só que ele pagou para aquele benefício. É um fruto do trabalho dele. Auxílio emergencial, benefício emergencial, não incide alimentos. Mas ele tem que calcular com base no último valor descontado, enquanto o contrato de trabalho estiver suspenso, tem que pagar de pensão. Sem alimentos ele não fica, como eu estou falando, o último valor descontado ele vai pagar de pensão enquanto tiver contrato de trabalho suspenso. Outra coisa, vamos para uma segunda situação. Falamos do benefício e do auxílio emergencial. Teve redução, não suspensão, redução da jornada de trabalho. Ele vai receber salário reduzido e vai receber o benefício. Já sabemos que não vai receber o benefício, não vai incidir. Então ele vai receber o percentual que foi fixado na sentença em cima do valor do salário líquido com a jornada de trabalho reduzida. Ou seja, quem tem o salário, o contrato de suspenso, o peso da obrigação é maior de quem teve a jornada de trabalho reduzida. Ok? Outra coisa, essa é uma pegadinha, que é uma coisa que eu vou falar para o pessoal aqui. Seguro-desemprego. A pessoa está recebendo seguro-desemprego, que na nossa situação agora, o nome na verdade é seguro-desespero. Incide percentual de alimentos no seguro-desemprego? Ah, o Cleiton está fazendo. Como fica a situação pós-pandemia? Ele terá que pagar os meses que passou depois? Não. Ficou fixado o último valor descontado em folha de pagamento, Cleiton. Então ele continua pagando o último valor descontado. Voltou a trabalhar pós-pandemia, aí volta os descontos normais em folha de pagamento, como é fixado na sentença, porque ele voltou a receber o salário normal. Entendeu? Seguro-desemprego, voltando. Seguro-desemprego incide o percentual dos alimentos? Tem que ter, o percentual que era descontado do salário da pessoa, é o mesmo percentual que ele tem que pagar no caso de estar recebendo seguro-desemprego? Aí que vem a pergunta. Incide os alimentos no seguro-desemprego? Mais uma perguntinha para vocês aí. O percentual que foi fixado na sentença, vamos imaginar, 30% era descontado da folha de pagamento do empregado. O empregado teve o salário dele, foi rescindido o contrato de trabalho, também em alguns casos incide nas verbas rescisórias, certo? Aí ele começa a receber o seguro-desemprego. Ele tem que pagar 30% do seguro-desemprego, por exemplo? Ele tem que pagar o percentual que era previsto quando ele trabalhava no seguro-desemprego? O Uriel está falando que sim. A Patrícia diz que não. O Johnny diz, creio que sim. Vou dizer, alguém mais se arrisca a responder? Cleiton, Thaís, Dona Ângela. Mais alguém que estiver participando? Adriano. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos participar, gente. Ó, o Cleiton também está dizendo que o percentual fixado na sentença é o que está fixado, é o que tem que ser descontado do seguro-desemprego e a pessoa tem que depositar na conta do menor. A Thaís diz que sim. Chegou o Edu. Obrigado pela sua presença, Edu. Muito obrigado também.
Pessoal, o Edu, ele é da loja que eu comprei o meu carro. Vou fazer aqui um merchandise, é a Girocar. Meu, comprem com ele, procurem ele, Edu Girocar. Girocar Multimarcas, uma excelente loja, trabalho sério aqui em São Bernardo em vendas de carro. Pode confiar, pode comprar carro com ele, que com ele não tem problema. É o famoso, conosco não tem enrosco, ok? Merchandising à parte. A única pessoa que acertou foi a Patrícia. Não incide o percentual dos alimentos sobre o valor do seguro-desemprego. Não incide. Ah, então se não incide... Pessoal, é o seguinte. Se a pessoa foi demitida, então encerrou o contrato de trabalho. Ou seja, os alimentos também não incidem no seguro-desemprego, porque também é a mesma situação do benefício emergencial. Não é fruto do trabalho dele. É um benefício que o governo está tendo enquanto ele está desempregado. Então, se ele está desempregado, é o valor que foi fixado para ele pagar em caso de em caso de desemprego. Então ele tem que pagar enquanto ele estiver com seguro-desemprego, recebendo seguro-desemprego, o valor que tiver fixado na sentença, certo? O valor que tiver fixado na sentença em caso de desemprego ou vínculo informal. E normalmente, por uma questão de matemática, às vezes o valor desempregado ou sem vínculo empregatício é maior do que o que fosse descontado em folha de pagamento. Agora ele fala assim, aí você fala para mim, mas Murilo, e acontece o seguinte: quando eu fiz o acordo de alimentos ou quando saiu, só foi fixado o percentual em caso de emprego, não tem nada em caso de trabalho informal ou desemprego. Como que fica? Bem, você tem dois caminhos. Ou você contrata um advogado, um profissional, para fazer uma revisão para poder fixar um valor em caso de desemprego ou trabalho sem vínculo, né? Trabalho informal. Ou então você pode, enquanto não tiver essa situação definida, o cara perdeu o emprego, é aquela regra que eu falei lá atrás no caso da suspensão do contrato. É o último valor descontado na folha de pagamento, certo? Qual foi o último valor que a pessoa recebeu em conta antes da demissão? É aquele valor que vai ser pago pela pessoa enquanto estiver sem. Se não tiver fixado, isso é um perigo, certo? Eu tinha uma pessoa que um caso que foi muito complicado aqui. A pessoa ela ganhava um valor exorbitante, ela pagava R$2.000 de pensão, que era de acordo com o percentual fixado de sentença. Não tinha fixado na sentença da pessoa qual o valor a que ele deveria pagar em caso de desemprego sem vínculo. Aí o que aconteceu? Ele tinha que pagar R$2.000 por mês. Aí ele foi querer dar uma de esperto, começou a depositar R$700. Adivinha o que aconteceu com isso? Veio uma execução de alimentos do tamanho do mundo. Por causa que ele depositar, ficava a diferença, né? No final, essa briga virou quase R$100.000. Porque ele deveria ter entrado com uma revisão para fixar um valor para não pagar esse valor pesado. Olha só a situação. Por isso, na hora de fixar os alimentos, muito cuidado mesmo. Deixa eu até entrar no meu script aqui para não me perder, para vocês, para não
não me atrapalhar aqui. Viu só como é interessante essa situação dos alimentos? Então, pessoal, cuidado. Cuidado para vocês não entrarem numa barca furada. Não faça nada sem assistência de um advogado, certo? Agora nós estamos nessa questão da pandemia e estamos na seguinte situação. Não estão pagando. Qual é a saída? Normalmente, para esse caso, é entrar com a chamada execução de alimentos, certo? Ô Thaís, sem problema. Assim que voltar, volta para cá. O Jonathan, você também, a alimentação das crianças é bem complexa, né? Ela é complexa porque quando não é alimentos, até antes de entrar numa execução, nós temos um problema muito sério, porque quando os alimentos é relacionado aos pais que não conviveram, que foi fruto de uma relação ao acaso, ou então namoravam, tiveram a relação, a mãe engravidou, depois separou, causou briga, um monte de coisa, é mais fácil de resolver. Agora, quando os alimentos para os menores ou para a esposa é resultante de um divórcio, olha, é muito complicado, porque aí é uma questão que eu estava conversando com um colega hoje, porque aí entra os ressentimentos. E entrando os ressentimentos, aí eles querem os alimentos, eles querem normalmente a pessoa que vai ficar com a posse das crianças, ela quer a pensão não com o intuito do sustento, e sim com o intuito de vingativo. Quem quer alimentos por vingança é muito perigoso. Não use, eu deixo aqui o meu apelo, não use criança como moeda de troca para satisfação das suas vontades. A criança não tem nada a ver com o insucesso do seu relacionamento, seja você pai ou mãe. Se é para ficar usando a pensão como vingança, para poder fazer uma alienação, coisa parecida, está previsto na lei de alimentos. Peça suspensão, ninguém paga nada para ninguém. Porque muitas vezes a pensão como intuito vingativo. Se é para usar como intuito vingativo, então, pede a suspensão. Porque no divórcio, normalmente, eu vejo uma briga de gladiadores entre marido e mulher, né, entre o casal, e a criança, ela vira a moeda de troca. Eu já tive casos, né, que dá muita briga, muita confusão. E eu já cheguei a brigar com ambos. Cheguei a brigar até com meu cliente ou minha cliente na própria audiência. Falava, se é para ficar nessa palhaçada, então suspende os alimentos, que eu estou vendo que você está agindo para se vingar. Entendeu? Como eu falo, tem os desentendimentos também, há rancor, né? Em alguns casos, quando não teve a união, né? Como a gente fala, mãe solteira, tem. Só que em casos de divórcio, eles usam como moeda de troca para poder partilhar bem, usa como moeda de troca para partilhar carro, para decidir guarda, um monte de coisa. É horrível. Bem, voltando a isso, vamos para a parte da execução. Nós temos dois tipos de execução de alimentos. Nós temos a prevista no artigo 528 do nosso Código de Processo Civil, que ela determina a prisão, né? Que é assim, conforme está nesse artigo 528 e também súmula 378, se não me engano, do STJ. Depois eu passo corrigindo para vocês, tá? Quais as pensões que tem que pedir
com pedido de pensão. O que acontece? Olha o tamanho da confusão. Deixa eu ver uma coisa do Irã aqui. Irã, no seu caso, já que ele fixou um valor de alimentos para pagar, sim, você tem que procurar o profissional, entrar com a execução e pode cobrar. Tem 2 anos, aí eu vou entrar na questão para te mostrar. Se tem um valor fixado, aí nós temos 2 tipos de execução, certo? No caso seu, Irã, tem que entrar com a execução. Se está fixado, tem essa dívida, certo? E o tamanho do abacaxi que vai sobrar para a mãe do seu filho, entendeu? Porque é o seguinte, ela também é mãe, ela tem que ajudar no sustento, porque a guarda está com você, certo? Porque esses alimentos eles se tornam uma forma compensatória, porque se ela já não pode ajudar pessoalmente, já que você se separou, ela tem que ajudar no mínimo nas despesas, e ajudando no mínimo da despesa é pagando pensão, certo? É uma forma, digamos assim, de ressarcimento, já que você arcou todo esse período sozinho. Você tem que entrar sim, na minha opinião, com a execução. Na verdade, isso vai desmembrar agora em 2, como eu vou explicar agora. Por quê? Quando a execução pelo 528, que é feito com ordem de prisão, né, que é decretada a prisão, você tem que entrar pedindo as 3 pensões, os 3 valores vencidos antes do protocolo da entrada da execução, e vai entrando o que vai vencendo depois que eu entrei com a execução, vai entrando automaticamente nessa dívida. Mas acontece o seguinte, desculpa exemplificar, mas ela já está devendo 2 anos. E como que fica? Então, você pega as 3 últimas desses 2 anos, entra com execução, e o que vai vencendo para frente vai entrar nessa ação do 528, que se ela não pagar, ela vai presa. Ok? Agora, vamos lá, 2 anos, 24 meses. Pedi as 3 últimas, mas ainda das 24 ficou 21. Essas 21 a gente entra pelo procedimento do 523. Certo? Qual é o procedimento do 523? Não pagou, penhora carro, penhora conta, penhora casa, o que tiver na frente pega e leva. Vai para leilão para pagar a dívida. Certo? Então você acaba, quando tem mais de 3 meses, você acaba caindo nessas 2 situações. Você tem que entrar com 2 execuções, para você não ficar, para o menor não ficar sem o valor. Certo? Aí vem o seguinte, como que funciona do 528? Cita a pessoa, você entra com pedido, o juiz defere, mandando pagar em 3 dias, sob pena de ser decretada a prisão civil. Como que é assim? Não é simplesmente, pagou, deu 3 dias, vai preso. Não. Entra com a ação, o juiz vai dar o despacho para mandar pagar em 3 dias, é expedido mandado. Aí o oficial de justiça vai procurar a pessoa, vai intimar ela, aí da intimação vai voltar mandado para o processo, né? Hoje a digital é bem mais rápido. Juntou, tem 3 dias, não pagou nesses 3 dias, ou justificou, justificativa plausível. Tô desempregado, problema seu. Eu tô com a perna quebrada, problema seu. É só aquelas questões, morreu, incapacidade absoluta ou incapacidade mental absoluta. Entendeu? Do contrário, o problema é seu, vai catar a latinha, se vira, paga. Entendeu? Aí o que acontece? Não pagou, o juiz decreta prisão de 30 até 90. 30 até. Tem juiz que fixa 30, tem juiz que fixa 60. E eu conheço juiz que já chega e mete 90 de cara. Acabou. Certo? Aí, pagou,
sai. Fez acordo? Sai. Ok? Fez acordo? Sai. Ou seja, expedido alvará de soltura. Pagou antes de ser preso? É expedido contramandado de prisão para ele não ser pego. Ok? E aqueles que têm mais de 3, como eu estou falando, igual esse caso. Depois a gente conversa, Irã. Depois me chama no WhatsApp, tá bom? A anterior, o que acontece? Tem uma outra questão. Além de decretada a prisão, você pode protestar o nome da pessoa em cartório ou inserir no Serasa. Isso que as pessoas não estão sabendo. Olha, o caso da Andréia, nem vou falar, Irã. E o seu pepino, eu já te falei, a gente conversa no WhatsApp. Então, nos dois procedimentos, 526 e 528, você pode protestar, ou seja, levar para cartório, o juiz pede o cartório da vara, o juiz pede a expedição de uma certidão, você leva no cartório de protesto e protesta o nome da pessoa, que automaticamente vai ficar sujo na praça. Do 523 e coloca o nome da pessoa no Serasa. Aí, uma hora vai ter que pagar porque o nome vai ficar sujo. Caduca protesto ou inserção no Serasa por causa de preensão? Caduca. 2 anos depois que assumir a maioridade. Entendeu? Jonathan, não consegue fazer mais nada. Mas por incrível que pareça, só quando faz isso que o infeliz aparece para pagar. O infeliz ou a infeliz. Certo? Então tem que ser desse jeito mesmo. Outra coisa, até 2016, a prisão da pessoa que era decretada por causa de alimentos era regime semiaberto. Certo? Hoje é regime fechado. Vai ficar lá enquadrada. Então não tem conversa, entendeu? Tem que e outra, pessoal, pagou para isso eu vou dizer para aqueles que pagam pensão, pagou recibo, depositou na conta, guarda o recibo. Quem tem que fazer a prova do pagamento é você, não é a pessoa que recebe. Fez a porcaria do depósito. Em caixa eletrônico, tira uma cópia daquela porcaria daquele comprovante e guarda. Dê preferência para transferência, para ficar marcado no extrato. Para onde foi a conta, a transferência, o DOC, o TED. Porque quem paga mal paga 2 vezes. Quem tem que provar que pagou é você que deve. Você não tem que ficar pedindo para aquela pessoa que recebeu a presente. Quem tem que fazer a prova de pagamento é quem deve. Pega recibo, se for entregar direto em mãos, porque depois ela vai entrar com a ação, vai cobrar aqueles meses que você não pegou recibo. Mas eu paguei, cadê a prova? Entendeu? Quem paga mal paga 2 vezes. Então, faça o pagamento direito, tá? Faça o pagamento correto. Não cometam esse erro. Agora sim, vamos lá. A prisão do artigo 528, que ele preso pode fazer um acordo, pode pagar, pode pagar, e aí ele vai preso, ou pagar antes de pegarem ele para prisão antes da captura, que aí é expedido contramandado. No 523, que seria no caso de mais de 3 pensões atrasadas, mais de 3 alimentos atrasados, a pessoa ela tem 15 dias úteis, ela é intimada, igual o outro, só que ao invés de pagar em 3 dias, ela tem 15 dias úteis para pagar ou apresentar uma impugnação. Só que o processo não para. Aí qual é o procedimento? Não pagou? Beleza.
não pagou nos 15 dias, normalmente o advogado vai pedir, em primeiro lugar, porque a ordem de penhora é a mesma prevista para a execução de qualquer outra dívida que não seja alimentos. Vai mandar fazer a penhora via Bacenjude em contas e rendimentos que tiver no nome da pessoa. Vai pedir penhora, se não tiver nas contas, vai pedir penhora de veículo automotor, se a pessoa tem um veículo automotor, aí vai penhorar. Se não tiver veículo, vai verificar a casa, um imóvel no nome da pessoa. Aí a pessoa vem falar para mim: mas Murilo, o carro da pessoa está financiado, pode penhorar carro financiado? Pode penhorar sim. Vamos ver se o valor do carro ele cobre a dívida que falta e cobre parte da dívida dos alimentos. Ok, como assim? Carro custa 100 mil, o cara financiou 50, certo? Ok, então tem 50 mil de saldo, vamos assim, hipoteticamente, tem 50 mil de saldo devedor e o carro vale 100. Então vai vender em leilão, paga os 50 mil do banco, o que sobrar, certo? O que sobrar da venda, paga os alimentos. Ok? É assim que funciona. A mesma coisa na penhora de uma casa. Entendeu? Ainda tem uma outra coisa. Pessoa, carro financiado ou casa financiada, mas ela trabalha. Tá? Você descobre que ela está trabalhando com registro. O que você faz no caso desse? Primeiro, se você entrou com a execução, descobriu que ela está trabalhando com registro, você tem que avisar o seu advogado. Por quê? Se sabe a empresa, o juiz vai mandar um ofício para a empresa para começar a descontar direto da folha de pagamento, certo? E aí estanca a dívida e fica aquela dívida para trás, que está lá na ação. O que vai acontecer nessa situação? É uma novidade que tem no CPC. Você pode mandar, só no caso de alimentos, penhorar o salário da pessoa. Olha que coisa linda. Agora você pode penhorar salário em caso de alimentos. Mas como funciona isso? O valor da pensão e o valor da execução, que são as pensões atrasadas, somando, não pode ultrapassar 50% da pessoa. Como que é isso? A pessoa ganha, vamos colocar hipoteticamente, ganha R$1.000. R$1.000. Ficou fixado lá na sentença que ela tem que pagar, enquanto trabalhar com registro, 20% dos rendimentos líquidos. Então ela paga R$200 de pensão. Só que ela tem essa execução lá atrás. Para chegar em 50%, de 20% já é descontado, correto? 20% já é descontado de pensão. Então, para comprometer 50%, falta mais 30%. Então, você pode pedir a penhora de 30% do salário da pessoa a ser descontado todo mês até quitar a execução, que é os valores que ficaram atrasados. Então, hoje, trabalhou registrado, não tem onde escapar. Vai acontecer isso. For mandado embora, vai comer 50% da tua rescisão. Metade da rescisão vai ficar para a pessoa. E outra, se tiver fixado na sentença verbas rescisórias. Se não tiver, não incide pensão em verbas rescisórias. Não incide na rescisão. Então, cuidado com isso também, tá? Agora nós temos uma novidade na pandemia.
Devido à pandemia, existe a possibilidade de redução da pensão para aquele que trabalha informalmente. Como que faz isso? Você pode entrar com a ação revisional, pegar os extratos aí, como o estado de calamidade pública foi decretado em fevereiro pelo presidente Bolsonaro. Então, olha, tá dizendo aqui que o processo Android Score, processo da Core parou. Tá mandando fechar, pessoal. Eu vou ter que fechar e vou entrar de novo. Peço desculpa se acontecer alguma coisa. Eu vou voltar. Aguenta as pontas aí. Parece que não travou. Estão assistindo ainda, pessoal? Me dá um joinha aí, por favor. Ah, chegou a Thaís aqui. Ok. Então tá funcionando. Jonathan mandou a seguinte pergunta: a empresa pode sofrer algum dano judicial caso comprovado que o indivíduo e o dono da empresa sabia que o funcionário não paga pensão? Olha, se a obrigação do empregado é avisar a empresa, a responsabilização é por conta do empregado. Ela sofre dano se ele comunicar, certo? Vamos supor, ele comunicou à empresa antes do fechamento da folha e a empresa não faz o pagamento. Aí a empresa se dá mal, certo? Agora, se o empregado não comunicou, se o empresário comunicou, a empresa vai se dar mal se ela não repassar o valor. Ela se responsabiliza. Agora, se o empregado não comunicou, aí a empresa é isenta. Ok? Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Ok. Beleza. Beleza, Thaís. Eu vejo sim. Pode deixar. Eu sei o caso dele. Então, deixa eu ver onde eu parei. Vamos lá. Então, falando dessa questão da execução, falei da revisão. Da revisão, como que se faz? No caso do formal é fácil porque você vai ter a redução da jornada de trabalho, você vai ter a suspensão do contrato, então tem como negociar, certo? No caso informal, como foi em fevereiro, a decretação do estado de calamidade pública, tem que se juntar os extratos da sua conta, da conta do trabalhador informal, da conta corrente, para mostrar a queda das vendas, a queda do trabalho, a queda dos recebimentos, né? Com isso, existe a possibilidade de pedir uma liminar para fazer essa revisão, certo? Porque aí você calcula proporcionalmente esse valor, ok? Então, por isso eu peço a vocês, deixa eu ver como é que tá aqui, tranquilo. Por isso que tem que ser feito desta forma. O informal é mais fácil de provar, porque ele pega os extratos bancários. Se a empresa tiver regular e ele é sócio, balancete, prolabore, entendeu? E entra mostrando isso. Mas qual a melhor forma de fazer isso? Pessoal, o judiciário já está abarrotado de processos. Não vai ter só o seu. Hoje é muito melhor você procurar conversar com aquele que está com a criança, entrar em um acordo, procurar um advogado, verificar juridicamente se essa redução é viável. Ele faz um documento que a gente chama de petição, que é uma transação de homologação extrajudicial, protocola virtualmente no fórum e o juiz homologa. Pronto.
A ação só vai fazer girar e dar dor de cabeça para o pessoal. Estou falando tudo isso, mas, gente, o acordo, a conciliação é a melhor forma de solução, principalmente no direito de família. Procurem um advogado, reúnam-se com o advogado, ele vai verificar a melhor forma, ele faz esse documento que seria a transação de homologação extrajudicial e faz esse acordo. Às vezes a pessoa não tem condição de pagar por causa dessa questão da Covid. Então faz essa homologação, você coloca lá, olha, pelo menos durante aí 6 meses, você vai pagar X, você escalona, durante 6 meses você paga, vai 30%, 40% a menos que o valor que ele paga de pensão. Aí depois que acabar a pandemia, volta ao valor normal, ou seja, fixa lá, 6 meses você vai pagar 500, paga 300, 250. Daqui 6 meses, volta para o valor anterior. Continua ainda o isolamento, contrato suspenso e tudo mais? Vai lá, tenta fazer um novo acordo prorrogando. Tudo isso você protocola, homologa perante o judiciário, não precisa de audiência. Vocês dois assinam com a presença do advogado, ele faz o protocolo digital na hora no computador ali e está resolvido. A ação judicial ela tem que ser como a última circunstância no caso de revisão. Por que é possível? Hoje a Covid-19 é motivo para aumento de pensão? Não. É motivo para redução? Sim. Se a pessoa tiver comprovado documentalmente a redução de sua renda, ela vai conseguir uma liminar, a pessoa vai ter que engolir a redução, de uma forma ou de outra. Então, para quem entupir o judiciário com mais uma ação, faz um acordo. É bem melhor. Nem vai precisar de audiência num acordo, numa transação que a gente chama extrajudicial. Não faça uma besteira dessa, certo? Agora nós estamos com uma situação que é a última, que vai causar revolta aí para muita gente. Com essa pandemia do Covid-19, desse infeliz coronavírus, teve uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que é a recomendação número 62. Essa recomendação número 62, elas são orientações dadas aos desembargadores e juízes em todo o Brasil. É recomendação, mas muitos estão seguindo, tá? Em São Paulo, principalmente, eu já tive muitos casos aqui. Alguns não, muitos. A decretação da prisão, eles recomendam o seguinte, que em virtude da Covid-19 estiverem presos por alimentos ou estiverem com a prisão decretada, mas ainda não foram capturados, certo? Quem está preso, que seja solto imediatamente. Quem não está preso, mas está com mandado de prisão expedido, seja expedido contramandado para que ele não seja preso, certo? Mas está causando revolta. Olha, não vamos entrar nas questões. Eu não posso dar uma opinião sobre isso. É só uma postura acima. Tudo bem que eu não tenho apreço ao presidente do CNJ, que é o mesmo presidente do STF no momento. Mas essa questão da soltura, ela infelizmente é uma situação delicada. Mas por causa disso você vai deixar de entrar com a ação? Não, porque uma hora essa epidemia acaba, e quando acabar a prisão, ela volta a ser reativada o mandado de prisão. Entendeu? Então, por favor, gente, não deixe de entrar com a ação, mesmo que não tenha a prisão decretada agora, mas pode seguir outros procedimentos, aí depois decreta-se a prisão, tá? Então, pela recomendação 62, hoje não se pode prender, e quem está preso vai ser solto, certo? É uma recomendação,
Mas muitos juízes já estão considerando isso como uma súmula, uma obrigação, para evitar a pandemia dentro dos presídios, ok? Pessoal, o que eu precisava falar hoje para vocês de pensão foi o suficiente, era o que eu tinha a explanar, certo? Espero ter esclarecido, porque muitas dúvidas dessas foram as que apareceram no dia a dia para mim aqui. Só fazendo um detalhe agora no final: auxílio e benefício emergencial e seguro-desemprego não podem ser penhorados também, certo? Da mesma forma que não incide a pensão, também não é penhorado, ok? Pessoal, por aqui eu encerro essa minha apresentação nessa live. Espero que todos tenham gostado. Espero que todos tenham se esclarecido. Qualquer coisa na minha página, chame-me no Messenger. Quem tem o meu WhatsApp, chame-me no WhatsApp, correto? E espero que para aqueles que estão nessa situação dos alimentos eu possa ter ajudado. Aqueles que não estão nessa situação, espero poder ter orientado, esclarecido. E estou aqui à disposição, tá? Estarei estudando essa semana uma nova live sobre esse assunto. E que Deus abençoe a todos. E logo, logo estaremos aqui novamente. Muito obrigado pela atenção e pela participação de vocês. O meu agradecimento a todos, tá? Muito obrigado. Felicidades a todos. E também, não deu, eu vou dar atrasado. Parabéns a todas as mães, porque esse mês é das mães. Não tem só o Dia das Mães, para mim é o mês das mães. Muito obrigado a todas as guerreiras também, nesse mês e nessa situação em que estamos passando. Tchau, pessoal. Grande abraço, grande beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Tô tentando fechar aqui. Tô tentando aprender como que fecha.